Olá, sejam bem-vindos ao Semana do Legislativo, o programa que deixa você por dentro dos principais acontecimentos da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Você vai saber a partir de agora quais os temas foram destaques nessa semana no Legislativo. A TV Câmara gravou o programa Café com o Presidente, que estreia hoje e será sempre exibido no programa Semana do Legislativo. Este programa é um canal institucional da Câmara em que o presidente Walter Gomes vai levar ao conhecimento da população temas ligados ao Legislativo. Vamos assistir o primeiro Café com o Presidente. Olá, eu sou Daniel Terra, estamos estreando o Café com o Presidente, uma conversa semanal com o presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, Walter Gomes. Olá, presidente, seja muito bem-vindo. O senhor que passou recentemente por uma cirurgia de catarata, mas fez questão de estar aqui nesse programa de estreia. Muito obrigado. Obrigado você, Daniel. Nós estamos aí com muito serviço pela frente e, logicamente, que precisamos estar presente a todo instante e a toda hora. Presidente, na sua gestão, qual a maior preocupação com a Câmara Municipal de Ribeirão Preto? Daniel, a minha preocupação é ampliar os canais de comunicação com a população. Aquele munícipe que mora mais afastado, mais simples, que mora nos bairros mais afastados da cidade, ele precisa saber o que acontece dentro da Câmara Municipal, saber dos trabalhos dos vereadores. Vou dar um exemplo, o munícipe que mora no Antônio Palocci Filho, no Ribeirão Verde, no Parque Ribeirão Preto, no Eugênio Lopes, lá no Ipiranga, no Simeone, no Quintino, no Jardim Porto Seguro. São bairros mais afastados que essas pessoas, eles não sabem o que acontece na Câmara Municipal. E através da ampliação dos canais de comunicação, com certeza eles saberão o que estão acontecendo aqui na Câmara Municipal. Presidente, houve também recentemente uma grande repercussão sobre a segurança na Câmara Municipal. Qual que é a sua versão? O que você tem a falar sobre isso? Olha, Daniel, nós temos muita preocupação, sim. Você lembra daquele fato que aconteceu naquele jogo do Corinthians? Claro. Que morreu aquela criança inocente? Então, nós estamos preocupados. E, recentemente, nós tivemos na Câmara Municipal uma sessão tumultuada, que soltaram aqui sinalizador, soltaram bombas. Inclusive, nossa preocupação é com a integridade dos munícipes e dos servidores e de famílias que frequentam diariamente a Câmara Municipal. Então, nós estamos tomando todas as providências cabíveis para que fato como aconteceu lá no jogo do Corinthians, morrendo aquela criança, não venha acontecer aqui na Câmara Municipal. Porque se acontecer dentro da Câmara, eu te pergunto, de quem que é a responsabilidade? É da Polícia Militar? É da imprensa? Ou é da população? A responsabilidade passa a ser da presidência da Câmara. Então, por isso que nós estamos trabalhando no sentido de dar mais segurança para aqueles munícipes, para a população que frequenta a Câmara dia a dia aqui em Ribeirão Preto. Presidente, muito obrigado por essa primeira conversa e até a próxima semana. Muito obrigado e eu que agradeço, estarei à disposição. E você pode acompanhar este programa pela TV Câmara e também pela internet. O endereço é câmararibeirãopreto.sp.gov.br. O Café com o Presidente volta na próxima semana. Até lá! Como você já sabe, o programa Semana do Legislativo é reprisado em horários alternativos no canal 61.4 nos finais de semana. E após a conclusão dos trabalhos da CPI dos Transportes, já corre o prazo dado pelo Ministério Público para que a Prefeitura e o consórcio pró-urbano apresentem um cronograma de implantação do contrato. Quase 4 meses de investigação, mais de 2.600 páginas nos autos do processo. A CPI do Transporte, que investigou o descumprimento do contrato entre o consórcio pró-urbano e a Prefeitura, protocolou o relatório final no Ministério Público do Estado de São Paulo. No relatório, o pró-urbano, responsável pelo transporte público da cidade, reconheceu não cumprir algumas cláusulas e afirmou que não cumpriria. Há uma semana, o promotor da Cidadania, Sebastião Sérgio da Silveira, do Ministério Público Estadual, deu um prazo de 30 dias para que a Prefeitura de Ribeirão Preto e o consórcio pró-urbano apresentem um cronograma de implantação do contrato.
O prazo foi dado para que o consórcio Pró-Urbano e a Transerp fechem acordo para alterar o contrato. Mas o vereador Ricardo Silva, presidente da CPI do Transporte Público, não concorda e espera um outro posicionamento do MP. Nós ainda estamos aguardando uma posição do promotor de justiça. A CPI concluiu que o consórcio Pró-Urbano desrespeita o contrato de concessão e desrespeita a população de Ribeirão Preto na medida em que não aplica os investimentos que deveria fazer. Nós estamos agora aguardando do Ministério Público uma medida que faça valer o contrato de concessão. Esse foi o nosso trabalho durante a CPI. Nós passamos aqui 120 dias investigando a fundo cada descumprimento contratual. Nós passamos aqui na Câmara Municipal apontando as falhas e nós agora queremos uma solução para o problema. Mais do que investigar, eu, como presidente da CPI e os demais vereadores, nós queremos a solução para esse problema. E agora a resposta está com o Ministério Público. E mais, o consórcio Pró-Urbano disse à CPI que não pretende cumprir alguns pontos do contrato. Isso é muito preocupante, na medida em que se afirma que assinou um contrato de concessão de algo tão importante e não quer cumprir. Não é por aí. Por isso que nós exigimos firmeza, seriedade e que se faça valer esse contrato em benefício da própria população. E a população está sofrendo na carne um transporte que não é de qualidade, ponto descoberto, informação em ponto de ônibus que não tem e é obrigação contratual, os terminais de ônibus que nem projeto tem ainda, a prefeitura nem disponibilizou área para isso. É uma vergonha para a cidade o desrespeito do consórcio Pró-Urbano e também a omissão da prefeitura. Por isso que, repito, nós queremos uma posição do Ministério Público que faça valer em sua integralidade o contrato de concessão. Isso é o principal ponto que a cidade pede. Já tem alguma data prevista para o encontro com o promotor? Em fevereiro, certamente, nós iremos reunir com o promotor de justiça. Ele deu agora 30 dias de prazo para o consórcio Pró-Urbano. Vamos aguardar e acompanhar. Principal, vamos conversar com o promotor e expor ainda aqueles pontos que estão sem cumprir, que o consórcio não está cumprindo e que tem que cumprir. Porque quem sofre na outra ponta é o usuário, é a população mais simples. E para falar sobre o assunto, a TV Câmara procurou um advogado especialista. Doutor, há um contrato em andamento e ele não foi cumprido. O que fazer nessa situação? Quando há um contrato de concessão e este contrato não é regularmente cumprido pela concessionária, a administração pública pode abrir um processo administrativo para fazer algo chamado declaração de caducidade. O que é isso? A administração pública ela vai pegar de volta aquele serviço que foi concedido, não foi cumprido. Eventualmente, haverá uma indenização à empresa em virtude de gastos que já foram realizados e ainda não foram pagos, até porque não pode haver um prejuízo a qualquer ente privado ou público, de acordo com o direito. E, posteriormente, vão ser apuradas as responsabilidades, o porquê, quem deu causa ao não cumprimento de um contrato de concessão. Você já ouviu falar nas comissões da Câmara? Elas são órgãos técnicos compostos de vereadores com a finalidade de examinar matéria em tramitação na Câmara e emitir parecer sobre a mesma, ou de proceder a estudos sobre assuntos de natureza essencial aos interesses do município, ou ainda de investigar fatos determinados de interesse da administração. Vamos entender agora um pouco mais sobre a Comissão Permanente de Constituição e Justiça. Veja só. A Comissão de Justiça é uma comissão permanente da Câmara Municipal que suplanta as legislaturas, né? Ela se diferencia das comissões temporárias. Ela é formada por 5 membros, tendo um presidente, um vice-presidente e os outros 3 membros. Ela só acontece com a maioria absoluta. Por ser um órgão colegiado, toda reunião que vá acontecer carece da presença da maioria para o início, né? Seria 3 no mínimo para poder deliberar, né? E quando não há essa maioria, o que acontece? Como que ficam os projetos? Não havendo a maioria, você não pode dar início à reunião. Por conseguinte, não há como deliberar esses projetos como exará parecer. Evidentemente que nesse caso que nós não temos tido notícia desse acontecimento nos últimos tempos da Câmara. Se porventura ocorrer isso, fica para a próxima sessão
terça ou quinta, que são as reuniões da Comissão de Justiça da Casa. Mas esses projetos, então, não vão a plenário? Se eles não tiverem parecer, eles não podem tramitar. Tá, e quando tem os pareceres, mesmo aprovados, não quer dizer que eles serão aprovados também no plenário? Então, a sua pergunta é importantíssima e brilhante. A Comissão de Justiça faz uma análise sobre a legalidade, a oportunidade e conveniência da matéria, sobre o foco legal. O plenário, como representante da população, o colegiado, que vai decidir se a lei é oportuna ou não, se ela deve ser aprovada ou não. Agora, sem o parecer favorável da Comissão de Justiça, dificilmente o projeto seria aprovado. O início deste ano foi marcado para os pais pela nova lei federal, que proíbe as escolas que peçam materiais de uso coletivo na lista das crianças. A TV Câmara conversou com o coordenador do PROCON de Ribeirão Preto, Paulo Gardi, para esclarecer quais produtos de fato não poderão ser requisitados pelas escolas. Até o ano passado havia um entendimento da Fundação PROCON e dos PROCONs do Estado de São Paulo que determinados produtos não poderiam ser pedidos nas listas de materiais escolares. Não tem cabimento, por exemplo, pedir 500 folhas de papel sulfite para uma criança de 6, 7 anos. É lógico que esse produto é de uso coletivo. Também não pode ser pedido álcool, papel higiênico, sabão, sabonete, detergente, enfim, nada disso de uso coletivo que é próprio da empresa, que é próprio da escola pedir e não do aluno. Uma lei que estipula o plantio de uma árvore a cada carro vendido. Assim, a concessionária deve contribuir para o meio ambiente conforme seus lucros. Essa é a lei que já existe em Ribeirão Preto e é de autoria do vereador Saulo Rodrigues. Essa lei ela foi feita em 2009 e sancionada também no mesmo ano a lei. Então, assim, cada veículo novo, 0 quilômetro vendido em nossa cidade, todas as concessionárias têm por obrigação fazer o plantio de árvore. Então, assim, de 2009 para cá, milhares de veículos foram vendidos na nossa cidade e seria milhares de árvores plantadas. Para lembrar as pessoas que nos acompanham, de 2009 para cá também, Luciano, nós tivemos vendavais, nós tivemos chuvas fortes, onde derrubaram várias árvores em nosso município. Hoje se fala muito de preservação do meio ambiente. Você já ouviu falar em lei de metas? O vereador Marcos Papa luta por seu cumprimento em Ribeirão Preto e vai nos explicar quais os benefícios para a cidade. A lei de metas é uma inovação no Brasil, já existe em democracias mais maduras, nos países desenvolvidos. Nada mais é do que o gestor, seja prefeito, governador, presidente, os cargos de executivo, apresentarem metas em várias áreas essenciais para a cidade. Por exemplo, educação, saneamento básico, transporte público, água, esgoto. Nós temos indicadores claros de qual é a nossa meta. Então, como é que é feito? É feito um diagnóstico, as secretarias de cada área elaboram um diagnóstico da cidade e esse diagnóstico é considerado o ponto de partida. A partir daí, elaboram-se metas, que são colocadas em lei. Porque se não for colocada em lei e de forma transparente, a sociedade tem mais dificuldade de exigir. Então, se nós criamos indicadores, por exemplo, o prefeito chega numa véspera de eleição e fala: eu vou criar 200 mil vagas em creche, eu vou construir tantos quilômetros de tubulação de esgoto. Isso ficou numa promessa de campanha que, culturalmente, a política brasileira não exige daquele que venceu a eleição o cumprimento. Rompendo com essa postura provinciana, a Rede Nossa São Paulo criou a Lei de Metas. O município de São Paulo foi o primeiro a enfrentar essa situação no Brasil. A população dos bairros ao entorno da Vila Virgínia aguarda pela construção da nova UPA, Unidade de Pronto Atendimento. E o vereador Bebé é o parlamentar que tem se dedicado para a realização deste trabalho. Vários moradores, várias pessoas que têm visitado o nosso gabinete têm nos indagado. Principalmente os moradores da Vila Virgínia, de Maria da Graça, Jardim Progresso, Jardim Piratininga, Vila Amélia, Jardim Centenário, entre outros, da construção dessa UPA. Como
a UPA lá da 13 de maio, que resolveu e vem resolvendo muito as demandas daquele setor. E as demandas são muito grandes aqui, dessa parte da Vila Virgínia. E segundo a prefeita, o projeto executivo será licitado e assim que concluído, será licitada a empresa que realizará a obra. E a Darcy lembrou também que a unidade se enquadra no porte 2, que atende a região de 100 mil a 200 mil pessoas. Isso é um ganho muito grande para Ribeirão Preto, principalmente para a região da Vila Virgínia, e que ficará ali no quadrilátero das ruas Monteiro Lobato, Jorge de Lima, Marajó e Arthur Ramos. Eu acho que vai amenizar e muito a questão da saúde, de atendimentos nos postos de saúde, que serão, alguns casos, já sendo atendido pela UPA, pela nova UPA. E eu acredito que, se Deus quiser, em breve, essa UPA já estará funcionando aqui em nossa cidade. Será a segunda, de uma série de 4. Você já foi envolvido em um engavetamento de veículos ou já viu imagens de grandes engavetamentos no trânsito? O doutor Ademar, especialista em trânsito, vai nos dizer como buscar seus direitos no judiciário diante de uma situação como essa. O que fazer, doutor? O engavetamento de veículos, como a gente fala na linguagem comum, na verdade é uma colisão geralmente traseira sucessiva. Existe um primeiro veículo, um segundo, um terceiro e às vezes até mais. Então a regra, de novo, é a mesma da colisão traseira. O condutor do veículo tem que dirigir o seu veículo de maneira proba, de maneira eficiente, zelando pela sua segurança e dos demais e agindo dentro da velocidade, dentro da atenção, não desviando a atenção, não usando equipamento, celular e outros. Nesse caso do engavetamento, tem que ser visto muito a circunstância, tá? Porque se de repente o primeiro veículo que causou o acidente está naquela situação que a lanternagem não funciona, a luz de freio não acendia, a velocidade dele reduziu de uma maneira muito brusca, sem uma justificativa, uma justa causa, pode acontecer dos demais reclamarem e comprovarem que ele foi o único, que exclusivamente esse primeiro veículo deu causa à situação dos demais, e todos poderem receber do primeiro. Mas isso é um caso muito específico. A regra geral é que aquele que bateu atrás do primeiro veículo vai responder para o primeiro veículo, aquele que bateu atrás do segundo veículo vai responder pelo segundo veículo e assim sucessivamente de acordo com a quantidade de veículos. Por isso, velocidade, atenção na direção e não usar equipamentos, não dirigir depois que ingeriu álcool, são as situações básicas de todo condutor para evitar uma situação de perigo para si, para os outros, um dano material e às vezes até um dano pessoal, que esse, infelizmente, às vezes não tem nem como reverter, que chega ao seu extremo, que é a morte. Basicamente são essas as situações do engavetamento. Na esfera civil, cabe as reparações e indenizações, desde que comprovada a situação a partir do primeiro veículo que efetuou a parada brusca, pelo motivo que seja. Aí a justiça, no caso, quando é uma ação judicial, vai fazer a valoração do caso e vai decidir realmente se existe um só culpado ou uma sequência de culpados, e cada um vai responder por aquele dano que causou ao veículo da frente. E como todos já sabem, Ribeirão Preto será subsede na Copa do Mundo e hospedará a seleção francesa. O Museu do Café é um ponto turístico da cidade e pode ser referência de visitação neste período. Veja só. 2014, ano que será marcado por comemorações. O Brasil será sede da Copa do Mundo. Mas será que estamos preparados? Ribeirão Preto foi escolhida como sede da seleção francesa de futebol durante a preparação para a Copa do Mundo de 2014. Com isso, muitos turistas virão à cidade para conhecer nossa cultura e pontos turísticos, entre eles o Museu Histórico e o Museu do Café, que é considerado um dos mais importantes do Brasil. É o museu mais importante do Brasil, o Museu do Café, que nós temos aqui em Ribeirão Preto. Quanto ao acervo, à exposição, ele está preparado. O treinamento dos monitores está preparado. Porém, falta o quê? Falta uma pessoa que fala inglês para acompanhar os turistas. Isso sempre faltou realmente, porque nós recebemos muitas pessoas de fora, de outros países. Domingo mesmo passado, agora, recebemos 6 países diferentes. Portugal, Inglaterra, França. Então sempre temos. Hoje mesmo,
Já tivemos turistas aqui visitando o museu, pessoas de fora, ontem, Canadá. Então é uma cidade que recebe muito turista. Por si só, Ribeirão Preto recebe muito turista de outros países. Então, para a Copa, acredito que vamos receber muito mais, claro, com certeza. Então, não, eu acho que falta realmente pessoas treinadas para estar recebendo e dando monitoria em inglês para esses turistas. E agora estou pedindo para a Secretaria da Cultura que façam esse folder, que é um folder com inglês, português e inglês, para distribuir não só durante a Copa, mas enfim, sempre, porque nós, como eu disse antes, nós recebemos muitos turistas de outros países. Então, pelo menos o folder, se não tem um monitor, pelo menos que o folder a pessoa pega, lê, já vai saber a história do museu, um pouco da história de Ribeirão Preto. Conversamos com o secretário da Cultura, que afirma estar se adequando para a chegada dos visitantes. A ideia é de janeiro até maio, nós mostrarmos muito da cultura francesa para as pessoas de Ribeirão Preto, para que nós possamos receber melhor ainda os franceses, conhecendo mais da cultura deles. Então nós vamos ter uma série de atividades, por exemplo, já na próxima semana nós vamos ter um encontro literário no Palace de cultura francesa, de escritores franceses. Nós tivemos no início do ano também a apresentação de um trompetista francês dentro do Festival Internacional de Trompetes, que foi organizado pela Sinfonieta de Ribeirão Preto, com muita maestria, foi muito bom. Então, quer dizer, Ribeirão já está respirando França. Depois de maio, por exemplo, o que a gente quer é mostrar para eles o que a gente tem de cultura brasileira, de cultura feita em Ribeirão Preto, para que eles possam, além de conhecer nossa cultura, conhecer nossos artistas locais, conhecer o que a gente tem de melhor, o que Ribeirão Preto tem produzido nesses últimos anos de cultura. A Fortec, ela tem disponibilizado turmas especiais de francês para funcionários públicos também. A gente vai fazer essa sugestão. Taxistas já fizeram o curso, alguns taxistas já se matricularam no curso de francês, então a gente vai ter algumas vagas específicas para funcionários públicos. O que a gente espera é que nossos prédios, nossos patrimônios públicos culturais e seus servidores sejam capacitados para isso, pelo menos para receber bem os turistas, né? Para uma informação básica, para um bom dia, para um muito obrigado. Então isso tudo a gente deve estar fazendo junto com a Fortec nos próximos meses. Sobre as condições dos museus da cidade, o secretário afirma estar solicitando providências. Nós já estamos em ação, né? Nós já contactamos a Coderp, que vai instalar algumas câmeras de segurança lá, então nós vamos monitorar o museu, além dos funcionários estarem cuidando, nós vamos ter aí um monitoramento por câmeras para aumentar a segurança. E agora, no início do ano, a gente vai ter um investimento de 125 mil. São 100 mil reais que vem de uma verba federal e 25 mil de contrapartida da prefeitura. Esse dinheiro vai ser utilizado na modernização do museu. O vereador Beto Canguçu está atento às contratações de funcionários pela Fundação Santa Lídia. Ele acredita que podem haver algumas irregularidades. As contratações de funcionários feitas pela Fundação Santa Lídia foram motivo para uma representação ser protocolada pelo vereador Beto Canguçu, solicitando a abertura de inquérito civil no Ministério Público. O vereador acredita ter irregularidades praticadas em contratações. Nós apresentamos uma representação ao Ministério Público Estadual contra a Prefeitura e a Fundação Santa Lídia. O que nós identificamos no nosso trabalho aqui do dia a dia de vereador através dos requerimentos? Que a Fundação Santa Lídia, por ser uma fundação de direito privado, mas com interesse público, ela deveria seguir a todos os pressupostos e os princípios da administração pública, quais sejam o princípio da publicidade e da impessoalidade na contratação dos seus servidores. E nós percebemos, através de um encaminhamento que nós fizemos à Santa Lídia e obtivemos a resposta, de que a Fundação Santa Lídia estava contratando os seus servidores, dando publicidade à contratação nos jornais de Ribeirão Preto. E através das respostas que nós obtivemos, nós constatamos que, primeiro, a Fundação Santa Lídia, ela publica em um único jornal a maioria dos seus editais. E ela publica o edital nos seguintes termos: empresa de saúde contrata servidor na área médica, encaminhar currículo para a caixa postal número X. Isso não atende o critério da publicidade, tá certo? Nós não sabemos que empresa é que está promovendo o processo de seleção. Encaminhar seu currículo para a caixa postal. Quem vai analisar
este currículo. Então nós percebemos que o Santa Lídia ela não cumpre com os requisitos da lei de transparência, da lei de acesso às informações, uma vez que ela deu uma informação ao vereador que não corresponde à realidade, tá certo? A Fundação Santa Lídia, apesar de ser uma fundação de direito privado, mas como tem interesse público, ela tem que seguir todos os preceitos da administração pública e deveria dar publicidade a todos os seus atos, não é o que nós vimos. Além da divulgação inadequada, o vereador aponta também irregularidades na contratação de terceirizados. Nós percebemos que a Fundação Santa Lídia funciona como uma espécie de empresa terceirizada para a contratação de mão de obra na área da saúde. Então nós temos vários profissionais nas UPAs, nas unidades básicas distritais de saúde, contratados pela Fundação Santa Lídia, que não deveria acontecer, tá certo? Por mais que tenha um convênio, agora há um exagero, uma infinidade, dezenas, acho que chega a centenas de servidores contratados pelo Santa Lídia. Então é uma coisa que está me parecendo muito obscura, no jargão popular, está cheirando mal esse tipo de contratação. Por isso representamos ao Ministério Público para que ele abra um inquérito civil e apure as irregularidades que nós apontamos. Há exatos 25 anos morreu o pintor espanhol Salvador Dalí. Conheça um pouco de sua obra. Nascido em 11 de maio de 1904, na Catalunha, Salvador Dalí foi um importante pintor surrealista. Sua obra, em especial, combina imagens bizarras, como nos sonhos, com uma técnica acadêmica tradicional similar à dos artistas da Renascença. Além de seu trabalho na pintura, se dedicou também às esculturas. Além disso, o artista espanhol realizou ainda interessantes contribuições ao teatro, moda, fotografia, cinema, tendo trabalhado com o mestre do suspense Alfred Hitchcock, comerciais de televisão e até no campo do design, criando logotipos para produtos. Uma peculiaridade de sua obra era a admiração por certos quadros de outros artistas, citados em suas obras. Entre essas pinturas estão A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, e As Meninas, de Velázquez. Elas aparecem pintadas nos quadros de Dalí em diversas formas, sob diversas condições, como sombras desmembradas analisadas em diversas dimensões, em sombras, relevos e etc. Dalí morreu de pneumonia e falha cardíaca em 23 de janeiro de 1989. A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto está com inscrições abertas para cursos gratuitos em diversas áreas. O Centro de Qualificação Social e Profissional da Prefeitura, ligado à Secretaria de Assistente Social, abriu inscrições para os cursos profissionalizantes gratuitos. No total, são 3.000 vagas disponíveis em vários segmentos profissionais. Na grade de curso estão artesanato, corte e costura, bordado, culinária, informática, jardinagem, hotelaria, cuidador de idosos, estética e beleza, administração, organização de eventos, garçom e garçonete. A duração é de 3 meses, com direito a certificado e material didático fornecido gratuitamente. O início das aulas está previsto para o dia 10 de fevereiro. Os documentos necessários para a inscrição são CPF, RG e comprovante de residência. Os interessados podem procurar as 3 unidades, Ipiranga, Orestes Lopes de Camargo e Jardim Marquese, de 27 de janeiro a 7 de fevereiro, das 8 às 18h30, pelos telefones 3630-0401, 3976-1023 e 3919-5647. O governador Geraldo Alckmin sancionou no último dia 23 a lei que proíbe o uso de animais para testes laboratoriais pela indústria cosmética e de material de limpeza. A vereadora Viviane Alexandre participou do programa Transparência e comentou sobre o assunto. Vejam um trecho. Vereadora, hoje o governador Alckmin sancionou a lei que proíbe o uso de animais para testes de laboratórios e pela indústria de limpeza. Isso. É uma vitória? Com toda certeza, é uma grande vitória. Isso a gente tem que comemorar, sim, com todo afinco. Porque
ele não é uma pessoa inconsequente, o governador não é uma pessoa inconsequente, com certeza ele estudou muito para poder sancionar essa lei, ele ouviu os dois lados, eu sei que ele ouviu os dois lados, né, tanto as indústrias quanto os protetores, né, e o deputado que fez essa lei também, e chegou-se realmente à conclusão que na realidade é um avanço que já existe na Europa. Né? Já existe em outros países, a gente vê que em muitas áreas, por exemplo, cosméticos, é proibido fazer teste em animal de produtos cosméticos. Né? Por quê? Porque existem outras formas de testar esses produtos. Então, é um avanço muito grande. A própria legislação, a própria Constituição Federal fala em uso de métodos alternativos, fala que a ciência tem que pesquisar métodos alternativos. Existe, é incipiente, mas a partir do momento que você obriga, que você fala não pode mais, eles vão atrás e a gente sabe que o ser humano é capaz de cada vez melhorar, cada vez fazer coisas incríveis que 10 anos atrás a gente não imaginava que seria possível, né? Então, precisamos desse avanço. Os animais realmente eles estão sendo muito torturados. Realmente o teste em animal é uma tortura muito grande, é impensável fazer isso. A gente às vezes fala sobre o teste, tudo, mas a gente não teria nem coragem de chegar perto para olhar, a maioria das pessoas não teria nem coragem de chegar perto para olhar, porque realmente é impensável pensar num animal que nasce e vive a vida inteira num laboratório, fazendo pesquisa em pele, em olho, enfim, tudo quanto é tipo cirurgias. Então, é um avanço. O estado de São Paulo, realmente, o governador deu um exemplo assim, de avanço, de pensar, olhar para frente, olhar o que tem lá fora e falar assim, olha, se tem lá fora, se está dando certo lá fora, aqui também pode dar. Indústria se reenquadra. Você já comprou algum produto pela internet que o deixou frustrado? Sabe quais as possibilidades de prazos para a troca? A TV Câmara conversou com o coordenador do PROCON de Ribeirão Preto, Paulo Gardi, para saber quais os seus direitos. A compra pela internet já tem até um artigo específico no Código do Consumidor, artigo 49. Toda vez que você comprar um produto pela internet, você tem 7 dias para devolver, trocar, até por você não ter gostado da cor. Não gostei da cor do aparelho, devolve. Comprou um celular e as teclas são muito pequenas, né? Não serve para mim, devolve. A devolução é para o mesmo local de onde você adquiriu. No primeiro momento você liga para o fornecedor e pergunta para ele, eu quero devolver, para onde eu faço essa devolução? Para tal lugar. Agora, a devolução do que você pagou costuma demorar de 15 a 30 dias. Então, não se preocupe, mas que tem que ser devolvido. A TV Câmara começou a exibir nessa semana o programa Cafundó, que é de iniciativa da TV Assembleia do Rio Grande do Norte. Através dele você conhece um pouco da cultura nordestina e o melhor, com muito bom humor. Veja na chamada. É com você aí, meu filho, Fernando Ferradura. Uhul! A cultura popular, o Fernando vai falar. É a cultura popular, o Fernando vai falar. Fala, filho de uma égua! Estamos aqui na Feira do Carrasco para fazer mais aquelas perguntinhas que não querem calar. Você já escutou aquela expressão? É aí que a porca torce o rabo. É aí que a porca torce o rabo. Já escutou? Escutou não? Vamos perguntar pro povo, ver se vocês sabem. Meu filho. Opa, tudo bem? Tudo jóia, meu amigo. Como é que tá, senhor? Tudo bem? Tá tudo jóia. Você já escutou aquela expressão? Aí que a porca torce o rabo? Já. Sabe o que quer dizer? É que a coisa tá pegando, né? Acho que é, né? Já escutou aquela expressão? É aí que a porca torce o rabo? Nunca. Nunca ouviu? Já escutei já. Sabe o que quer dizer, não? Não. E aí, vamos tomar uma hoje? Não. Vamos tomar uma hoje? Mais tarde. Vamos começar agora. Agora não, dá não. Agora no começo da feira que é bom. Não presta não. Meu filho, eu tô aqui na Feira do Carrasco. Eu trouxe um carrinho aqui pra encher de comida pra Chico do Coice. Mas aí tá difícil, o caminhão aqui é pequeno, não consegue passar, rapaz. O povo não deixa ninguém passar. Ai, meu filho. Ai. A cultura popular. O Fernando vai falar. É a cultura popular. O Fernando vai falar. A Câmara de Ribeirão Preto está dando um presente para você, Ribeirão Pretano, que é conhecer a cultura nordestina. Vem aí o programa Cafundó. Espera para ver.
E essa foi a semana do Legislativo Ribeirão Pretano. Continue acompanhando o Jornal da Câmara, que acontece de terça e quinta-feira, a partir das 18 horas. Voltamos a nos encontrar no próximo programa. Até lá!